Olá, no programa Propaganda e Negócios de hoje nós vamos falar sobre gestão e a dúvida de grandes presidentes de empresas. Devem deixar os funcionários em casa, em home office, ou voltar para o trabalho. Nós vamos entrevistar Eduardo Stefano, ex-presidente da Motorola, e Ayrton Carlini, ex-presidente da Pritzker, que estão lançando essa plataforma Papo de Gestão, que traz muitos conselhos para os empresários de todo o Brasil. Não perca, volto já. Olá, como eu disse no início, hoje nós vamos bater um papo sobre gestão com dois grandes especialistas. Do meu lado, Eduardo Stefano. Edu, obrigado por ter vindo. Prazer, amigo. E Ayrton Carlini, também um expert nesse assunto. Obrigado. Que é consultor há muitos anos, né? O Ayrton já trabalhou em empresa multinacional e faz palestras, é consultor. E o Eduardo Stefano foi presidente da Motorola durante 15 anos, né? Tive 16 anos só de Motorola, né? Então, a experiência para vocês não falta, né? Vocês estão realizando um trabalho muito bacana que eu estou acompanhando, chamado Papo de Gestão, né? Eu vejo as lives que vocês fazem, sempre com executivos que têm muita coisa para ensinar. Eu imagino que esse conteúdo seja aproveitado por muita gente que quer aprender. Sim. Né? Até aqueles que acham que sabem tudo, né? Nessa pandemia, todo mundo aprendeu que ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. O que é exatamente o Papo de Gestão, Edu? Me fala um pouquinho. Olha, o Papo de Gestão surgiu há 1 ano e meio atrás. Eu e o Carlini tivemos uma iniciativa de levar de uma forma mais descontraída temas sobre gestão. Como falar de gestão de uma forma mais leve, mais descontraída. E aí surgiu a ideia do Papo de Gestão. Agora, com o início da pandemia e também com todas as dificuldades que a gente enfrentou em entender esse novo momento, o Carlini iniciou um projeto muito bem sucedido de lives. Inclusive você foi um dos primeiros convidados. É verdade. E essas lives trouxeram uma riqueza de conteúdo muito grande, né? A gente começou a falar com especialistas, basicamente com o C-Level, com presidentes, vice-presidentes, diretores, e começaram a dar a sua contribuição. E dessas lives surgiu o Papo de Gestão. Como retomar, né? Usando a live, usando a entrevista como um dos pilares e ter o Papo de Gestão como uma plataforma de conteúdo. Levar a gestão de uma forma descontraída para todas as gerações, principalmente os mais jovens hoje. Tem uma tendência a saber de tudo e a gente sabe que isso não é verdade. Então, agora, eu tenho acompanhado as suas lives, parabéns. Tem saído muito bem. Como é que vocês vão monetizar isso aí? Ou seja, eu imagino que seja um negócio para vocês, né? É um business para vocês, ainda mais numa época virtual, né? Eu imagino que seja uma ferramenta importante para vocês. Sim, sem dúvida. Como é que vai funcionar? Sem dúvida. Na verdade, o que a gente tem feito? A gente tem trazido através das lives, onde nós trazemos aí conteúdos muito relevantes, que eu tenho dito que nós estamos fazendo praticamente um MBA. E a gente traz pessoas que entendam isso, que possam se utilizar desse conteúdo que a gente tem apresentado nessas lives. A ideia de monetização, eu sou palestrante, atuei durante muitos anos e ainda atuo com treinamento. O Edu também, depois que saiu da carreira executiva, também se tornou um grande palestrante. Então a ideia é, com estas lives, fazer com que as pessoas compreendam que nós temos muito conteúdo a oferecer e o nosso trabalho vai ser vendido, digamos assim, através de mentorias, através de treinamentos, através de palestras, através de podcasts, através de lives direcionadas. A ideia é usar este conteúdo como um grande arcabouço, como uma forma de trazer as pessoas até nós e a partir daí a gente vai tentar e já temos gerado aí, inclusive alguns workshops, alguns treinamentos que a gente já tem feito, porque o retorno tem sido muito positivo, até em virtude da qualidade das pessoas que a gente tem falado com as lives. Todos são acadêmicos, né? Os que são especialistas no que fazem e têm muito a ensinar. Agora, nessa época que nós estamos vivendo, vocês estão com uma ferramenta que é pela internet, perfeita, né? Como é que vocês poderiam aconselhar, por exemplo, algum executivo a interagir com um novo funcionário? Por exemplo, quando não existia a pandemia, chegava um novo funcionário na empresa, existia adaptação, vamos receber esse funcionário, dar um treinamento. Como é que faz isso virtualmente? Não dá para fazer. Você é adepto de fazer tudo virtualmente ou não, Edu? Nesse caso, por exemplo. Eu acho que isso é um grande erro, Décio, sabe? Porque tem muita gente falando do home office forever, home office para sempre.
Eu não acredito nisso, eu acredito muito no equilíbrio. O home office existe já há décadas. Lógico que a tecnologia viabilizou e tornou o home office mais eficaz, né? Agora a gestão é fundamental, a liderança é fundamental. Se você tiver um funcionário em home office e esse funcionário não tiver o devido balanço e a devida interação com a empresa e com a equipe, você vai começar a enfrentar problemas que a gente já vivenciou nos últimos 20, 30 anos, como a quebra do trabalho em equipe, a falta de interação entre os colaboradores e, em muitos casos, o problema de depressão, né? Os funcionários mais tímidos, mais reservados e as lideranças mais conservadoras causam uma situação muito caótica. Ou seja, o líder só fala com o funcionário no momento de um staff call, no momento de uma ligação entre os colaboradores, mas ele não tem a preocupação de ligar para o funcionário de vez em quando e uma pergunta básica: amigo, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Por que, Décio? Esse home office para sempre, ou essa falta de interação entre as pessoas, você tem a quebra do café, do horário do café, do almoço, do comentário do futebol, que querendo ou não... Do papo de elevador, né? Do papo do elevador, do estacionamento, na hora do almoço. E isso é fundamental, as pessoas precisam disso, o ser humano precisa de interação. Gosto muito da ideia do home office até mais acentuado, como tem sido hoje, mas o balanço é fundamental. Então, eu tive uma informação ontem que na Faria Lima tem cerca de 180 mil metros quadrados à disposição. Muitas empresas estão deixando. Resolveram já que o tal do vai quem quer, ou então definitivamente fora. O Google, por exemplo, já anunciou que só volta para o escritório a partir, se é que volta, 2021. Eu conheço uma empresa, aqui é uma família grande, eu não vou nem dizer o ramo, se não é facilmente identificável. O presidente também resolveu isso. Agora ele descobriu que antes da pandemia, a área comercial, cada vendedor falava com 5 clientes por dia. Agora eles estão falando com 10 clientes por mês. Tá. Ou seja, também tem aquela coisa da aplicação. O cara que fica em casa, será que ele está levando a sério? Está recebendo essa coisa toda. Como é que faz isso aí? O que você acha? O que eu tenho dito, o que eu tenho conversado é o seguinte, até complementando o que o Edu falou, o home office, ele na verdade, o que aconteceu? Aconteceu um home office obrigatório. Né? Quer dizer, as pessoas foram para casa porque simplesmente não tinham outra opção. Então, num primeiro momento, até que as coisas funcionaram e funcionaram bem. E funcionaram bem por quê? Porque ou você trabalhava e efetivamente dava resultado, ou você estava na rua. As empresas fechariam, quer dizer, então as pessoas tiveram realmente uma preocupação muito grande em tentar fazer o máximo. Isso ao longo do tempo vai acabar se perdendo. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para isso, as residências não estavam preparadas para isso, as famílias não estavam preparadas para isso. Então eu vejo que quanto mais vai passando o tempo, vai se dando uma tranquilidade nesse sentido. Ou seja, as pessoas que começaram a trabalhar muito, hoje já estão diminuindo o seu ritmo. E é aquilo que o Edu falou, a gente precisa reorganizar isso para que as coisas, se continuarem em home office, realmente volte à produtividade. Porque se não tiver uma reorganização, esse home office a gente vai cair muito a produtividade, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, sem dúvida, é tentar, na medida do possível, manter-se o mais próximo possível, da forma que for possível, com seus colaboradores. Pois é, aí que está, né, Edu? Essa empresa, de 5 contatos diários por dia, um vendedor fez 10 por mês, toda a equipe. Sim. Agora, aí os caras se tocaram, não estamos fiscalizando, entre aspas, a produtividade desse funcionário, vai ter que ter ferramenta, né? Vai ter que confiar. E o cara já está desesperado, falou para mim, quer voltar, brigou com todo mundo, deu soco na mesa e tal. As vendas caíram muito, não só pela pandemia, mas principalmente pela aplicação do funcionário, porque aquilo é venda mais pelo contato virtual ou por telefone, sim, sempre foi, mas a aplicação não é a mesma. Como é que faz isso, Edu? Você já disse uma coisa que não concorda muito, mas é difícil mesmo. É muito difícil. Por outro lado a gente tem a pandemia, como é que volta? Não, eu acho assim, principalmente quando você fala da gestão comercial, a gestão comercial é intensidade. Você tem que ter intensidade. E você tem que, além da intensidade, você tem que ter supervisão. Né? Quando você trabalha comercialmente, e eu fui gestor comercial nas empresas que eu liderei, eu sempre coloquei muita intensidade. E você tem várias formas de colocar.
É lógico que na gestão remota, que é o que a gente tem observado hoje, essa intensidade deixa a desejar, porque você não está visitando o teu cliente, ou em alguns casos visitando com uma série de restrições, mas você tem outros caminhos para colocar a intensidade em prática. Sem dúvida, o número de chamadas que você faz por dia, o número de contatos e de prospecções através das ferramentas disponíveis, como o e-mail, como o WhatsApp, etc. Agora, você não pode deixar de ter intensidade. A grande falha, e o Ayrton colocou muito bem esse tema, lá em março, quando a pandemia, e logicamente os veículos contribuíram, na minha forma de ver, de uma forma negativa, para assustar a população com até uma falta de informação ou uma desinformação. O que eu notei em tudo isso, Décio, é que a pessoa trabalhando, além do receio de perder o emprego, ela não tinha nenhum atrativo do portão para fora. Estava todo mundo dentro de casa. Isso já não é uma realidade em setembro, outubro e até o final do ano. As coisas estão voltando. As coisas estão voltando e dessa forma a pessoa tem outros atrativos. Isso faz com que o rendimento caia. Né? Um comentário muito básico, outro dia eu fiz uma consulta a um 0800 de um serviço de telefonia e eu caí com uma atendente e ela estava realmente em casa. O cachorro latindo. O cachorro e o filho no fundo. E ela me pediu desculpa até. Então, assim, como você levar todo mundo para o home office sem a mínima estrutura? Eu trabalho e trabalhei mais de 20 anos, eu tive funcionários em home office em outras localidades do Brasil e a gente sempre teve a preocupação com a cadeira ergonômica, com o computador, com a internet, com uma série de... principalmente com as proteções de dados, que esse é um tema muito importante. Né? A LGPD está vindo aí para você proteger dados. Como você leva um funcionário para um extremo, seja onde for, e como você protege os dados que esse funcionário está tendo acesso, às vezes aprovação de pedidos no sistema ERP, às vezes acesso a informações dentro dos servidores da empresa, isso é muito complicado. Então eu vejo com muita ressalva. Acho bom, acho válido, mas não perca o equilíbrio de foco. E o mais interessante é que eu estou falando de uma multinacional, o presidente está lá há muitos anos, fez a empresa, brilhante, conheço muito bem. Ele não sabia que não tinha controle de vendas e contato com o cliente durante no home office. Ele não sabia. Ele queria literalmente matar o diretor, o vice-presidente de vendas, essas coisas, o comercial, essas coisas todas, porque os contatos nos clientes caíram 95%. Sim. Ou seja, falta o quê? Controle e disciplina. E uma coisa que eu não havia pensado, a proteção de dados, né? É bastante importante. Proteção de dados. Não, e além da proteção de dados, tem essa questão também que as pessoas, de uma maneira geral, não estavam e continuam não estando preparadas dentro das suas residências para que possam efetivamente ter um home office. Quer dizer, hoje você e sua esposa, muitas vezes você tem um único escritório na sua casa, às vezes não tem um escritório na sua casa, tem que trabalhar na mesa de jantar, uma coisa ou outra. Isso é muito complicado para as pessoas, porque a impressão que se tem é que todo mundo foi para casa e que todo mundo tinha um espaço preparado, redondinho, fechadinho, arrumadinho e que poderia trabalhar normalmente. Isso não é fato, é o que o Edu falou. No começo, todo mundo aceitou isso com muita naturalidade. Gera uma economia muito grande de espaço, sem dúvida. De aluguel, essas coisas. Não, sem dúvida, mas isso no começo... Estacionamento, gasolina para funcionar, essas coisas. É uma conta básica. É uma conta muito rápida que eles fazem hoje. E quando você tem hoje, na verdade, o DRE de uma empresa, né, para quem não saiba, que é o demonstrativo de resultados que ele olha lá, ele tem as despesas e uma delas que tem um impacto sempre relevante é a despesa de aluguel, é a despesa de estacionamento, transporte, etc. Então, quando você tira boa parte disso, a percepção que você tem ela é muito positiva. Pô, sobrou mais. Sobrou mais. Eu reduzi muito o meu custo. Então, eu tenho um profit, eu tenho uma rentabilidade melhor. Só que ela não é sustentável. É verdade, é verdade. Ela não é sustentável. Eduardo, Stefano e Ayrton Carlinhos, o primeiro bloco se encerrou. Quando o papo é bom, a conversa vai rápido. Vai rápido, né? Os primeiros 15 minutos já foram. Então, acompanhe o segundo bloco com os brilhantes Eduardo Stefano e Ayrton Carlini do Papo de Gestão. Até já.
Segundo bloco da ótima entrevista com Ayrton Carlini e Eduardo Stefano do Papo de Gestão. Falando de gestão, Edu, todo grande executivo, vocês dois foram grandes executivos, são grandes executivos. Quais são os maiores medos do executivo hoje em dia, Edu? Olha, Décio, uma ótima pergunta, né? Eu acho que o executivo em geral... Ele dorme, o que eu vou fazer amanhã, né? É um desses. Eu tenho um artigo que eu publiquei há um tempo atrás que ele diz exatamente o seguinte: o poder isola. E esse é um fato, né? Ele fica cada vez mais isolado. Então ele tem medo de não comunicar bem, ele tem medo de não atingir os resultados, né? Tem medo de que a estratégia que ele está colocando em prática não seja a melhor estratégia e ele tenha que mudar isso. Ele tem medo de perder a equipe, né? E muitas vezes falar para a equipe escuta, mas não ouve, né? Sabe aquela coisa, né? O cara escuta, mas não processa, né? Então, assim, o executivo, ele tem muitos medos, mas como ele tem que atacar esses medos? É com atitude. Então ele tem que ter uma atitude positiva, ele tem que estar presente, ele tem que sair da zona de conforto. Eu acho que esse é um grande mantra, ele se ver fora da zona de conforto, praticar empatia, estar no lugar do funcionário para entender o que o funcionário está sentindo e puder ter uma ação que vá ao encontro de um resultado melhor. Então, assim, são muitos medos, mas que tem que ser combatido com atitude, tem que ser combatido com perseverança, com dedicação, com muita transpiração e um certo grau de inspiração. Um dos grandes medos, eu acho, Carlinhos, de você, não sei se você concorda, é aparecer, você tem uma determinada empresa de serviço, no interior do Piauí aparece um menininho lá, faz um aplicativozinho tal, pela internet e acaba com a empresa que está há anos no negócio. Isso tem acontecido muito. Existe uma disrupção muito grande, né? Hoje em dia, nós não sabemos mais de onde vêm os nossos concorrentes, né? Quer dizer, hoje qualquer um é concorrente de qualquer um. Eu acho que isso é uma questão de você estar sempre pensando em inovar. O empresário, o executivo, ele tem que sempre, todo dia pensar como eu posso inovar, como eu posso ganhar mercado, como eu posso permanecer no mercado. Então, a inovação, além de todos os medos que o Edu comentou, ela é fundamental. Quer dizer, você tem que acordar e falar de que forma eu vou inovar hoje, de que forma eu vou buscar fazer alguma coisa sempre melhor. E aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente já fala há muitos anos, né, como palestrante, nós temos que colocar o cliente no centro. Eu escuto isso, Décio, há mais de 20 anos, mas poucas empresas efetivamente colocavam o cliente no centro e passavam para ela uma grande experiência. Eu acho que hoje condição sine qua non. Ou você tem realmente o cliente no centro, consegue passar uma experiência para ele, para que ele precise de você e realmente inove a cada dia para atendê-lo melhor e de forma não só a fidelizá-lo, mas de forma a torná-lo alguém que ele precise de você, que ele queira comprar de você. Então esse é o grande diferencial. Essas pessoas vão surgindo, essas empresas vão surgindo e é por isso que você tem que colocar o cliente no centro, toda a sua operação ser baseada no cliente e tentar atendê-lo da melhor forma possível. Aí você tem condições de permanecer no mercado por um bom tempo. Mas que esses clientes, que essas empresas vão surgir a todo momento. E inovando a gente vai lutar contra elas. E um complemento importante, inovação não quer dizer tecnologia. Sim, né? Muitas vezes, muitas pessoas associam inovação ele tem um app novo, ele tem uma solução de software novo, ele tem um produto novo. A inovação pode estar no processo, a inovação pode estar na gestão. A inovação pode estar na forma como você trata a sua equipe, respeita a sua equipe, valoriza a sua equipe. Então, vou dar para você, para o Edu, 3 exemplos disso que vocês estão falando. Um é a Amazon, né? A Amazon é tida como uma empresa de entrega, de internet, nasceu assim. Hoje eles já estão com lojas físicas em Nova York, tem uma livraria maravilhosa. Eles querem dar a experiência para o cliente, né? Eles querem imitar a Apple, na verdade, que nem precisaria de loja, mas tem, porque a experiência do cliente é muito importante. Outro exemplo que eu dou, da Ultra Farma, né? Deu um banho nas outras farmácias, banho. O dono lá ganhou muito dinheiro, com muita competência, que ele é competente, vendendo pelo telefone ou pela internet, não tem distribuição. Exato. Quando as outras resolveram, puxa, ele está fazendo direito, vou fazer também. Ele está com imensa dificuldade.
Porque e agora? Como é que eu faço Ele não tem rede, a loja né? física? Não tem que gastar dinheiro. Então você vê o que é. Quando a gente falou do molequinho que aparece com um aplicativo novo, esse negócio que vocês estão dizendo, que você disse, principalmente, Edu, que é importante que as pessoas interajam, como é que faz? Então, um dos métodos executivos, eu acho, é esse. O mundo muda muito rápido, né? Uma hora é virtual, outra hora não é mais, quem tem volta, quem não tem faz, é uma coisa impressionante, né, Edu? Uma coisa assim um dos medos dos empresários é esse, né? Você não acha? Eu acho sim. Inclusive, eu acredito que uma forma para mitigar esse contexto tão diverso é a estratégia. É você revisitar a sua estratégia regularmente. Não adianta fazer uma estratégia olhando 5 anos para frente e definir ela hoje e olhar somente daqui 4 anos e meio. Daqui 4 anos e meio a tua empresa pode estar ladeira abaixo. Pode nem existir então, mais. Revisitar a estratégia é fundamental. Esse exemplo que você deu da Amazon é um exemplo riquíssimo, porque na verdade ele se especializou na venda via os canais digitais. Começou com um livro lá atrás e hoje é o maior varejo do mundo. Só que ele sente falta da loja física. Então, mas agora é porque ele está revisitando a estratégia dele regularmente e, logicamente, hoje com mais de 7 bilhões de pessoas no globo, nem todo mundo quer comprar pela internet. Então, a experiência do balcão, ela nunca vai acabar, mas ela vai se transformar. É o caso dessa empresa daqui de Alphaville que eu disse para vocês. Todos em home office e acabou olho no olho com o cliente. Acabou. Fundamental. Quando você vai visitar o cliente, é o olho no olho, é a amizade que você faz, é o café que você toma, a brincadeira que você faz, você acaba vendendo. Pela internet não existe isso. Você é um especialista no marketing de relacionamento, né? Durante muitos anos fizemos projetos ligados ao relacionamento. E você sabe a importância que tem o relacionamento olho no olho. Eu tive casos de pessoas que mal me recebiam e após investimento em relacionamento, esse cara se tornou um grande amigo de mercado e que propiciou que eu pudesse fazer grandes negócios posteriormente. Então isso nunca vai acabar, mas vai se transformar. Agora, quando você... Não fosse só um parênteses, não fosse o relacionamento criado pelo Décio, o papo de gestão, eu e você não estaríamos aqui. É verdade. Esse é o melhor exemplo possível. Vocês conheceram num dos nossos eventos. É verdade. Nós vamos nos eventos do Décio, mas a competência de vocês é sabida há muito tempo por muita gente. Me fala mais um pouquinho do papo de gestão. Vocês têm... Depois que alguém vê esse conteúdo, algum executivo vê esse conteúdo e se interessa, como é que é o contato? Como é que faz? Me explica. Não, na verdade, esse conteúdo que a gente tem disponibilizado, nós inclusive mandamos para muitas pessoas e as empresas nos procuram pedindo realmente, batendo papo, como é que vocês estão trabalhando. E o nosso trabalho é muito simples, né? Aquilo que a gente oferece efetivamente são treinamentos, tá? Sempre focado em liderança, focado em gestão de pessoas, sempre focado naquilo que é importante hoje. Porque dessas coisas é o que você falou, mudam com uma rapidez muito grande. Eu sou especialista em gestão de transformação, então eu estou muito acostumado com esse período de mudança. Então a gente tem muita capacidade de auxiliar as pessoas no comportamento dentro das organizações a fazer com que as pessoas mudam. O Edu tem uma experiência muito grande em liderança, então nós somamos uma questão de voltado a mudança de comportamento auxiliando junto com a liderança. Então, isso nós temos um workshop, um treinamento básico que nós temos e que sempre a gente customiza de acordo com a necessidade do cliente. Então, basicamente, nós temos ali os nossos contatos, meu e do Edu, as pessoas nos procuram e a gente faz sempre programas específicos para cada empresa, mas sempre voltados à gestão de pessoas. Esse é o nosso grande foco, né, verdade. Agora, Edu, quando você, por exemplo, algum cliente entra em contato com vocês, nós vamos deixar o site, o contato aqui, e ele é a favor só de home office, e você já disse aqui que não acredita muito só nisso. Se ele tem uma visão estratégica diferente da sua, você, antes de bater um papo com os funcionários deles, conversa com ele, tenta mudar, ou vai mais ou menos dentro da estratégia que ele utiliza na empresa? Como é que funciona isso? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Porque, na verdade, a resposta é tipo assim, não, eu faço qualquer coisa, né? Se o cara quer que eu vou para aquele caminho e eu não acredito, eu vou porque ele está me contratando, a minha resposta é muito simples, é não. Né? Eu acho que a gente tem
sem dúvida, Pilares, colocar né? as nossas crenças para que possamos auxiliar esse cliente a buscar o resultado que ele espera. Então, por exemplo, se é totalmente divergente, eu acho que a química é muito baixa. Agora, se existe um potencial de convergência com esse cliente, eu conseguir mostrar para ele os prós e os contras ao longo do tempo, porque você bater uma foto do momento hoje é muito fácil, mas vamos olhar esse momento em 2, 3, 4 anos. Se eu conseguir mostrar isso para ele, aí eu acho que a gente pode muito auxiliar. Edu, me dá o contato de vocês, nós estamos mostrando a sua marca agora, Papo de Gestão, para procurar vocês, qual é a direção, o que é que as pessoas têm que fazer? Olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer enorme estar com você, né? Nós fomos muito felizes nas redes sociais, nós estamos nas principais redes sociais, @Papo de Gestão Oficial. Então, ali é o caminho para que possa nos mandar um inbox, para que possa nos contactar. Nós também temos os nossos e-mails corporativos, que eu poderia passar aqui. Pode, claro. eduardo.stefano@ebtconsultoria.com e meu amigo ayrton.carlini. Ayrton com Y? Com I, Carline e com I no final também. Isso, ayrton.carlini. Tá passando. @ebtconsultoria.com. Então nós estamos aí disponíveis, graças a Deus alguns contatos e alguns projetos já foram feitos nesses últimos meses e a gente quer muito contribuir, muito ajudar, muito provocar a reflexão. Isso aí, experiência que não falta para esses dois super executivos. Edu, meu amigo, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Décio. Continua firme. Um prazer. Obrigado por ter vindo também, viu? Um prazer. Obrigado. Enorme estar com Esses você. foram os craques Ayrton Carlini e Eduardo Stefano, que deram um show sobre conversa sobre gestão. Quem precisar é só redicionar os e-mails para eles e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu espero que todos vocês tenham apreciado essa entrevista e até a próxima. Tchau.